Hoje vemos que, por exemplo, o Toyota, que é vulgarmente chamado que noutras partes do mundo, nos Estados Unidos é o Lexus. E, naturalmente, tiveram e têm muita aceitação. Isso porquê? Porque as pessoas preocuparam-se em absorver o máximo as oportunidades que os Estados Unidos puseram à disposição. E hoje também vemos a China. Portanto, a China hoje conseguiu ter exatamente conseguiu ter reforçado o seu poder económico e a sua posição no mundo exatamente por ter desenvolvido essas tecnologias, porque eles, apesar de tudo, fazem questão de enviar os seus estudantes para os Estados Unidos. Eu, se me permites, Bélia, só acrescentar, eu quando falei praticamente em todos os setores, energético, indústria, agricultura, e esqueci-me de mencionar um que o Pedro falou, e muito bem, que tem a ver com o setor financeiro. Nós precisamos, se há um setor onde nós somos atrativos para os americanos, tem a ver com o quê? Com o setor financeiro. Naturalmente, não é o petróleo, porque no fundo o nosso dinheiro vem do petróleo, etc. E nós temos uma política, do meu ponto de vista, errada no setor financeiro, em que nós convidamos os bancos para virem para cá, mas depois impomos-lhe os acionistas. Não é? É a altura, o tempo do casamento forçado já passou, não é? Quer dizer, não existe. Então eu vou convidar um grande banco americano para vir para cá e vou dizer, olha, o senhor fica sócio fica o Reginaldo, o Pedro Godinho, o Zé Oliveira e o Carlos ficam seus sócios. Claro que eles não querem. Por acaso nunca ninguém gostava imenso, pelo menos. E ainda por cima pagaríamos as ações com dividendos futuros dos bancos. É o negócio da China, não é? Não há melhor do que isso. E, portanto, o desenvolvimento do setor financeiro angolano é fundamental para alavancar o nosso crescimento, a tal diversificação de que falava o Pedro Godinho há pouco. E os Estados Unidos, desse ponto de vista, estão, enfim, no primeiro mundo, são o maior mercado financeiro mundial e, portanto, são ou poderiam ser muito importantes para nós. Há outra questão também no campo energético, mas aqui temos o especialista em energia, o Zé Oliveira. Se me permitires, antes de passares para o campo energético, não sei qual era a questão que ias colocar a seguir, mas é só para não perdermos. Esta questão da abertura do nosso mercado coloca a questão que eu gostava de introduzir também aqui neste debate. Efetivamente, nós temos as limitações que o Carlos Rosado avançou e eu concordo com elas, mas nós temos grandes desafios. E enquanto a economia angolana mantivesse fechada, bloqueada, monopolizada, controlada politicamente, quer dizer, com a falta de transparência que hoje tem, de facto, nós não podemos atrair investimento direto privado americano, para além do setor petrolífero. Aliás, uma vez já tive a oportunidade de partilhar esta minha crítica num encontro dos americanos que o Godinho convidou-me, foi o Arlindo Macedo na altura. E, de facto, os americanos têm dificuldades em entender como é que funciona o mercado angolano. Se é de mercado que estamos a falar. Se é de mercado, atenção. Se estivermos a falar de outra coisa, de uma coisa parecida, mas mercado é livre, é concorrência, é melhor proposta, é um regulador independente, é tudo isto. Quer dizer, e o problema, e nós temos, de facto, potencial suficiente com o país que temos, com mais de 1 milhão de quilómetros quadrados que temos, né? Temos, evidentemente, que investir nas infraestruturas. Mais de 2 milhões, é o dobro. Temos que investir na infraestrutura, temos que sair de Luanda, né? Angola é governada a partir de Luanda. Os investimentos, aliás, uma pessoa vê pela pauta do investimento privado, os poucos números que 85% do investimento entrado na ANIP no ano passado é Luanda. É Luanda. Portanto, nós temos que atrair este investimento para fora. E só se pode atrair, não é com incentivos fiscais, também já chegamos à conclusão, é com a infraestrutura. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, não é? O governo, no sentido do Estado. Agora, nós temos que tornar a nossa economia aberta, quer dizer, porque, por exemplo, temos a questão das telecomunicações. Não se entende que até hoje as telecomunicações estejam bloqueadas em 2 operadoras. Quer dizer, temos outros funcionar cada vez pior. O mais engraçado é que no caso das telecomunicações, tiramos a licença à Angola Telecom e agora a Angola Telecom vem dizer que não consegue sobreviver sem a terceira licença. Quer dizer, e vai-se dar a terceira licença. Quer dizer, este aspecto da liberalização da economia é um ponto fundamental. Porque não há, e nós temos de facto este desafio. Nós podemos trazer os americanos, e já que estamos a falar das relações americanas, mas de facto nós temos que ter um outro layout, se quisermos, né? Com este layout que a gente tem. Não conseguimos, né? E vemos, hoje aliás, já se vê que grande parte do investimento privado que se faz até é feito por angolanos. Não sei de onde é que vem tanta acumulação de capital, mas os angolanos até que investem mais. Porquê? Porque lá de fora as pessoas, sobretudo os americanos, têm regras, que nós conhecemos as regras americanas, nós conhecemos a questão fiscal americana, nós conhecemos isso. Portanto, os americanos não podem entrar no mercado a distribuir
Gasosas. Tips, né? Tips, em inglês é tips, né? O famoso tip que se paga nos restaurantes, né? Não podem, portanto, há que pensar nisso, e eu gostei do Pedro Godinho, os alertas do Pedro Godinho no sentido de quem de direito olhar melhor para este, digamos, para o funcionamento da nossa economia. Mas nós temos, de facto, muito por onde caminhar se quisermos melhorar o nosso relacionamento com os Estados Unidos. E este é, de facto, captar o investimento privado americano fora do setor petrolífero, não é? Na agricultura, nós temos a questão, eu lembro-me que ficou pelo caminho, a questão da chiquitita, da banana. Começou-se o processo. Hoje a chiquitita fez uma grande fusão com uma empresa irlandesa, ouvi uma notícia hoje de manhã, da distribuição da banana. Nós temos banana a dar com pau, se me permitirem a expressão. E ainda não temos a doença da banana. Nós temos tanta banana e da melhor banana. Porque é que esta dificuldade dos americanos entrarem na agricultura pela via, por exemplo, da banana, que é um produto... Quem é que não come banana no mundo? Eu não sei quem é que não come banana. Sabes, eles importam para os Estados Unidos coisas produzidas por empresas americanas fora dos Estados Unidos. E, portanto, essa é uma oportunidade. Só uma chamada de atenção aqui, que o quilograma da banana é mais caro do que o galão de gasolina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não produzem a banana. Não há banana no mercado americano. Então, a banana é toda importada. E, de facto, a Chiquita teve aqui durante 5 anos a lutar, a bater por dificuldades administrativas e burocracia. Está bloqueado. O nosso mercado funciona com uma grande carga política. É um cartel. É um cartel, há uma cartelização, claramente. E enquanto isto continuar, enquanto a gente estiver naquele ranking do Doing Business, né, acho que é do Banco Mundial, né, naquele nível, por mais que a gente diz que queria uma empresa numa hora e por aí adiante, nós não vamos conseguir muito mais do que isso. Nosso processo não é transparente. Não é transparente, e eu termino já. Embora não me tenhas colocado a questão, mas eu aproveitei aqui a deixa, porque é uma questão que é muito cara, não é? Cara nesse sentido, no sentido de que nós estamos a falar de um país, não estamos a falar de interesses da A, B ou C, de empresas do partido tal, nós estamos a falar de um país interessa-nos a todos, né? E esta consciência nacional que nós temos que ter, e o Estado também somos nós, um dos pilares do Estado são os cidadãos, o Estado não são só as instituições, não é o território, são os cidadãos, todos nós devemos participar neste debate. Que deve trazer o que é que vai criar emprego, efetivamente emprego de qualidade. O investimento da Chiquitita não criaria mais emprego, não desenvolveria melhor certas zonas de Benguela, por aí adiante, do que deixarmos as coisas conforme estão. Portanto, há de facto ainda muito por caminhar. Por isso é que eu disse que começava há pouco os 20 anos a nível da economia e da diversificação, mas deste lado acho que as dificuldades estão do lado político, do lado da gestão do mercado e deste bloqueio permanente com base em interesses que estão perfeitamente cartelizados e que não permitem outras evoluções. E aí temos que lamentar e não temos que apontar o dedo aos americanos, temos que apontar o dedo a nós próprios. Aqui 3 pontos que saltam à vista. A questão de não deixar de parte os americanos na estratégia de desenvolvimento dos outros setores da economia. Engenheiro Godinho falava na questão de utilizar-se mesmo um decalque da estratégia que se utilizou para desenvolver o setor dos petróleos, mas notou-se aqui um consenso relativamente à questão da língua, que é necessário que os angolanos, as crianças que estudam em Angola, terem acesso à língua. A língua inglesa, no caso. Será, Reginaldo Silva, a língua um entrave? E se o é, como é que se pode resolver? Não, claramente, e eu falo da minha experiência, da experiência das pessoas que estudaram como eu no tempo colonial, nós tínhamos 3 anos de inglês. Começávamos a estudar inglês na escola a partir da portanto, era a 4ª classe, do terceiro ano, portanto, era a 8ª, dava 8ª. Começávamos com o francês antes. Tínhamos 2 anos de francês a partir da 5ª, né, correspondente à 4ª, 5ª e 6ª. Depois eu tinha os meus pequenos 3 anos de inglês foram suficientes para hoje ter aquele mínimo de inglês. Imagine se a gente começasse a dar o inglês da 1ª classe. Quer dizer, é fácil resolver este problema. É uma questão curricular. Mas a questão é a seguinte, se nós não temos